Oi galera, tudo bem? A gente está gravando mais um vídeo aqui sobre vai cair no Enem. Então eu escolhi uma questão relacionada à mobilidade urbana, transporte, né? Que inclusive pode ajudar na prova de geografia, mas pode ajudar também na redação. Porque sempre é um tema badalado, né? Mobilidade urbana de aparecer na redação. Muito bem, o que eu acho que vocês deviam ficar de olho? Primeiro, pensa em relação à questão da mobilidade urbana, de alguns efeitos que ela pode provocar. Ou seja, o caos no trânsito, os problemas em relação ao trânsito dos grandes centros urbanos, o que isso provoca como alguns impactos para a sociedade? Eu acho que tem 4 coisinhas interessantes. Primeiro, leve em consideração a questão em relação do custo econômico. Sim, porque a mobilidade urbana, a questão do caos do trânsito, tem uma complicação em relação à economia. Sim, a perda de tempo, a questão do custo em relação ao combustível, isso tem um impacto. E é um impacto significativo em termos de economia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que você deve ficar de olho é a questão da saúde. Sim, porque na questão da saúde eu estou levando em consideração, por exemplo, a questão em relação do estresse, a questão do tempo que a gente leva e essa complicação, todo mundo sabe o que eu estou falando, do que significa o trânsito, o que significa o estresse em relação a essa questão. Que soma essa questão da saúde a essa questão ecológica. Sim, porque aí quando a gente está falando em relação da questão da mobilidade urbana, da questão em relação do trânsito, dessa concentração do trânsito em relação aos grandes centros urbanos, pensa na poluição do ar. E por fim, acho super interessante que você relacione transporte com a questão da moradia. Como assim, Marcelo? Moradia? Sim, porque repare, como o transporte é deficitário, como o transporte é precário, você acaba que muita gente quer morar perto do mercado de trabalho, exatamente para não levar muito tempo no chamado movimento o quê? Pendular. Então a ideia de morar perto do mercado de trabalho muitas das vezes acarreta a discussão da o quê? Favelização. Então é possível você fazer uma relação entre moradia, favelização, né? É a questão da mobilidade, da mobilidade urbana e a questão em relação do movimento pendular. Sim, aquele casa-trabalho, trabalho-casa. Então, também o transporte com dificuldades, também a precariedade no setor de transporte acaba levando a você ter problemas ligados à favelização. Eu já vi um engenheiro usar até essa expressão de dizer que quando você melhora o sistema de transporte, você diminui a intensidade do processo de favelização. Claro, não a termina, não acaba, nada disso. Mas você pode mitigar esse processo. Então, reparem, acho que é interessante, até pensando na redação, já que estou aqui nas duas pontas, de que você lembre que uma introdução da parada pode ser relacionar os impactos que o caos no trânsito, que a mobilidade urbana, a dificuldade de mobilidade urbana provoca para a sociedade. Então, esses 4 pontos eu acho que são interessantes. A outra parte é o seguinte: o que provoca esse caos no trânsito? Quais são os implicadores em relação a você pensar sobre as dificuldades em relação ao trânsito, né? A essa discussão da dificuldade da mobilidade urbana. Vamos lá. Eu botei aquele número 1 aqui, que é aquele tradicional. A opção do Brasil pelo quê? Rodoviarismo. Que, claro, só para deixar um pouco claro, que eu não fui muito claro no início, estamos falando fundamentalmente dos grandes centros urbanos no Brasil, obviamente. É a opção do Brasil pelo rodoviarismo. Sim, essa opção a gente fala sempre, né? Todos os professores de história, o pessoal sempre usa muito, começamos isso com o JK. Olha só, tomem cuidado com uma coisa, que eu falo sempre para os meus alunos isso, sobretudo na redação. Vocês adoram fazer redação metendo a porrada em JK. Gente, o governo dele acabou em 1960. Nós estamos em 2020. Colocar a culpa nele de tudo da discussão da mobilidade urbana, eu acho um exagero. Mas a gente pode até introduzir o processo a partir daqui. JK fez uma opção pelo rodoviarismo, a chegada das indústrias automobilísticas, coisas desse tipo. Nós exageramos um pouco, né? Hoje, para você ter uma ideia, 2020, nós temos mais ou menos 60% de tanto transporte de cargas no Brasil é rodoviário. Para um país de grandes dimensões territoriais como o nosso, para um país importante produtor de matérias-primas como nós, isso é uma blasfêmia. Isso é um equívoco. Óbvio que não dá para a gente aqui falar mais intensamente porque esse equívoco foi se construindo. Mas, de qualquer maneira, o rodoviarismo é complicado. Por exemplo, se você falar qual é o principal transporte na Alemanha? Rodoviarismo.
Ué, Marcelo, mas então a Alemanha está errada. Não, peraí, mas olha o tamanho da Alemanha. Olha o tamanho que a Alemanha tem. Vê se a Alemanha tem o litoral que nós temos para fazer o transporte de cabotagem. Vê se a Alemanha tem rios navegáveis o ano todo, como nós temos em grande parte do território. Então tem que tomar cuidado. A Alemanha é em menor espaço. Então o rodoviarismo, nesse caso, pode ser mais interessante. No nosso caso, nós somos um país continental. Segundo ponto que eu acho que é importante lembrar, acho fundamental, consumismo e individualismo. O que você está querendo dizer com isso, Marcelo? Sabe qual é a palavra mágica? É essa aqui, ó, carro, automóvel. Rapaz, os grandes centros urbanos não comportam isso. O carro é uma invenção do demônio para os centros urbanos, para os grandes centros urbanos. Mas cuidado que tem umas pessoas que confundem a parada. Ah, então você acha que uma pessoa pode não ter carro. Não. O negócio é ter carro para ir trabalhar. Ter carro para ir para um centro urbano. Em todas as cidades do mundo, inclusive nos países desenvolvidos, isso mais ainda, estão limitando cada vez mais o uso de carro. Sobretudo nos centros urbanos. Até com pedágio para você entrar em algum centro urbano, como por exemplo em Londres. Então, a questão em relação do uso do transporte individual, do consumismo em relação ao carro, é um negócio complicado. Em algumas cidades você tem assim, para cada 10 pessoas, 5 carros. Para cada 10 pessoas, 4 carros. Então você repare só o nível que você tem em relação a essa questão do uso do carro. Outra coisa que eu acho que é interessante você lembrar é isso aqui, ó, o transporte de massa. Mas aí o transporte de massa, o que eu boto na prova, Marcelo? O baixo investimento em transporte de massa. O baixo investimento. Se aqui foi um grande investimento em relação ao rodoviarismo, aqui foi um baixo investimento em transporte de massa. O que é transporte de massa? Trem, barcas, metrô. Não, ônibus não é transporte de massa. Ônibus é transporte coletivo. Transporte de massa, trem pode levar às vezes 2.000 pessoas. O ônibus pode levar 80 pessoas. Então, o transporte de massa deve ser supervalorizado para você diminuir a questão em relação dos problemas na mobilidade urbana. E para você sair do senso comum, porque com toda sinceridade, o senso comum é sempre esse. A mobilidade urbana, a culpa é a questão do quê? Do rodoviarismo. Vamos falar mal de JK e etc, etc. Para você sair do senso comum, pense nesse número 4 aqui, por favor. Pensa nesse número 4. O que é esse número 4, Marcelo? A ideia de que a economia é muito concentrada em poucos lugares. Na realidade, para explicar um pouco melhor, todo mundo vai para o mesmo lugar. É preciso que você diversifique isso, é preciso que você faça uma desconcentração em relação ao emprego. Então todo mundo acorda, vamos trabalhar e vamos para o mesmo lugar. Só para você ter uma ideia de alguns dados, eu não acho que você deva botar dados em prova, mas 56% de todo o emprego na região metropolitana do Rio de Janeiro está no eixo centro do Rio, Zona Sul e Barra da Tijuca. Gente, é uma concentração absurda. Por isso, quando eu vejo alguns prefeitos que têm uma postura mais interessante dessa visão urbana da cidade, essa visão do urbanismo na cidade, do transporte na cidade, é o cara pensar em relação a desconcentração, políticas para desconcentrar a economia, desconcentrar o emprego. Então lembre-se bem disso, ó. A opção pelo rodoviarismo, o uso excessivo de carros, os baixos investimentos no transporte de quê? De massa e a concentração brutal da economia em poucos espaços, o que faz todo mundo ir para o mesmo lugar. Isso atrapalha muito aquela discussão do movimento quê? Pendular. Gente, esse foi o toque de hoje. E eu espero que possa ajudar vocês, né? Ou na prova de geografia propriamente dita, ou quem sabe, né? O tema de redação seja isso. Vai cair no Enem, curso Logos, Marcelo Coelho, Geografia. Um beijo no coração. Até!